Olá meninas, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos crochetar juntas a Necessaire ou bolsa Ruby, da forma que você quiser chamá-la. Ela é uma peça mega econômica, essa minha aqui pesa 195 gramas mais ou menos de fio, tá? Utilizei 195 gramas de fio, ok? Então, com um rolo de Lumière, dá pra você fazer duas, claro que depende da tensão de ponto de cada um, certo? E também, se você vai seguir aqui a mesma quantidade de carreiras, né, que eu ensino em aula pra vocês. Dá pra fazer ela maior, dá pra fazer ela com outro fundo, pra fazer ela maior, mais alta, enfim, tá? Dá pra você substituir e também utilizar outros tipos de fio, ok? E olha só, ela é maravilhosa e super versátil, porque ela pode ser uma necessaire, ó, uma necessaire, porque ela tem um tamanho bem bacana, e você acrescentando a alça, uma alça maior aí, dá pra ela ser uma bolsa, porque ela cabe o celular, tá? Então, uma peça muito linda, versátil, econômica e rápida de fazer. Então, espero que vocês gostem da aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir aí o vídeo, a aula, né? E deixar seus comentários falando o que achou da aula, da peça, certo? E também não esqueça de seguir lá no Instagram, porque por lá eu sempre passo várias dicas para vocês de acabamentos, várias dicas bem bacanas, certo? Então, bora para a lista de materiais. Então, para os materiais, nós vamos utilizar aqui o fio Lumière da Morino Fios de 8mm 400 gramas, certo? Você pode fazer também com o fio de malha de 36mm da Morino, ok? Mas eu escolhi fazer aqui com o Lumière. Essa bolsa levou em média 200 gramas, ou seja, com rolo, né? Dá para fazer aí duas peças. E isso é maravilhoso, né? Nós amamos quando uma peça é econômica e além de ser muito versátil, é uma peça econômica e dá para fazer aí duas peças. Claro que isso vai depender muito da tensão de ponto de cada um, certo? Na minha tensão de ponto, daria tranquilamente para fazer duas peças aqui com um rolo, certo? Então, assim, com esse fio, eu vou utilizar a agulha 6,5, tá? Mas você pode utilizar a agulha que você já tem costume a utilizar com fio de 8mm, com Lumière, enfim. Eu vou utilizar 6,5, que eu gosto bastante. Agora vamos para os acessórios. Os acessórios são todos lá da Casa de Palha Acessórios, ok? E aqui eu trouxe todos os itens que eu utilizei na nossa Necessaire bolsa. Vamos começar aqui com fundo P, ok? Fundo P. Tem aqui na cor, escolhi na cor preta, mas você pode colocar na cor que você quiser. Coloquei aqui o zíper P também, que ele é muito prático e super seguro para peça. Ele tá aqui com essa proteção no zíper que vem, né? E a nossa alça aqui, essa alça lindíssima, né, que é a alça Ju, mas você pode utilizar a alça que você quiser, claro, caso você queira utilizar essa peça como uma bolsa, né, porque se for como uma necessaire, não tem necessidade aqui da alça. E a etiqueta, que é a assinatura da nossa peça, etiqueta maravilhosa, a minha lá da Quintela, e olha só que linda, ela é super prática, né, já vem essas garrinhas, então é bem maravilhosa. Durante a aula, eu vou mostrar pra vocês uma opção de substituição aqui, ó, do zíper, caso você queira fazer com outro tipo de fechamento. Uma das opções que eu passei é o fecho lapela, também lá da Casa de Palha Acessórios, certo? Mas assim, você pode fazer o fechamento de diversas formas, com fecho tigre, fecho imantado, ok? Então, eu não passei ali duas opções para vocês, mas a que eu vou utilizar é o zíper. E vou mostrar e ensinar para vocês como que a gente coloca, tá? E aqueles itens básicos, né, para a produção de toda a peça. Cola, tesoura, fita métrica e também aqui nós vamos precisar de 4 marcadores, tá? 4 marcadores para a hora de colocar o nosso zíper, certo? Então, os materiais necessários foram esses, agora bora para a aula. Vamos lá então, vou deixar aqui uns 15 a 20 centímetros inicial, peguei a minha base, vou colocar a agulha aqui, certo? E vou fazer aqui todo o contorno no ponto baixíssimo, certo? Ó, baixíssimo, nós vamos contornar ela completa aqui, sempre dando altura, tá? Ó, altura, para aí sim fechar o ponto. Então, nós vamos contornar ela até o penúltimo no baixíssimo,
Aqui no último, então, nós vamos puxar aquele fio que nós deixamos inicial, tá? Pra fora, ó. Fecha o ponto e puxa ele todo pra fora. Ajeita aqui o ponto anterior. No primeiro pontinho, coloca a agulha por baixo dele, ó. E leva lá pra trás. Certo? E aí, por esse pontinho aqui, ó, por trás, nós vamos levar lá pra trás esse ponto. Ajeita, arruma aqui certinho. Vai deixar esse fio de fechamento pra cá. E aí, nós vamos pegar e dar continuidade aqui, fazer a próxima carreira de ponto baixo. Então, aqui, ó, nós vamos deixar ele reto. Ele tá aqui atrás desse ponto. Nós vamos pegar no ponto do lado, enfiar a agulha no meio, puxar o fio lá de trás, da altura, fecha ponto baixo. Próximo, a mesma coisa. Então, nós vamos caminhar aqui com ponto baixo, sempre dando a altura necessária aqui para o ponto ficar todos iguais, certo? Então, nós vamos até chegar aqui a primeira quina, tá? Ó. Chegamos aqui, então, nessa primeira quina, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, 1 e 2, certo? Nesse próximo, nós vamos fazer apenas 1. Nesse do meio, nós vamos fazer 2 também, ó. 1 e 2, certo? No do lado, nós vamos fazer 1. E nesse daqui, 2. Ok? Ficou dessa forma aqui. Então, 2, 1, 2, 1, 2. E aí, nós vamos dar continuidade 1 a 1. E aqui fazer a mesma coisa, tá? Quando chegar aqui, nós vamos fazer 2, 1, 2, 1 e 2, certo? Então, aqui chegamos, ó, até o penúltimo, tá? Lembrando de tudo que nós fizemos desse lado, eu tenho que repetir desse, certo? Então, aqui nós vamos pegar no último, puxa da altura e fecha com esse fio aqui de fechamento, ó. Puxa ele todo pra fora, certo? E aqui nós vamos pegar nesse primeiro pontinho aqui, ó. E fechar ele. E fechar ele pra cá. Certo? Ficou dessa forma. E agora nós vamos fazer o contorno aqui, pegar de novo aqui o fio que vem do rolo. E nós vamos contornar por baixo da correntinha, ó, fazer ponto baixíssimo. Então, nós vamos contornar aqui essa base todinha aqui embaixo da correntinha, no baixíssimo. Tá? Então, vai ser baixíssimo até aqui o penúltimo. Até aqui o penúltimo, então, no último, ó, em vez de puxar esse fio, nós vamos puxar aquele fio de fechamento. Então, nós vamos puxar, fechar o ponto, puxar ele todo aqui pra fora. E nesse primeiro pontinho aqui, ó, nós vamos colocar a agulha embaixo dele, levar lá pra trás, dessa forma. E esse aqui por trás, ó, no meio de todos esses, nós vamos puxar ele aqui pra trás. E agora ajeita, para todos ficarem iguais. Ó, ajeita, não pode ficar nem repuxado e nem muito largo, tá? Ó. Ajeitar aqui e pronto, ficou dessa forma aqui, ó. Bem linda, uma base bem estruturada, ó. Bem retinha, bem maravilhosa, certo? E agora nós vamos começar aqui a subida do corpo da nossa bolsinha, da nossa necessaire. Vamos lá. Aqui nós já vamos arrematando aqui, tá? Esse fio.
Então, aqui nós vamos pegar, ó, virar a base, nós estávamos trabalhando assim, nós vamos virar ela aqui, de lado. E olhar essa fileirinha aqui, ó, que nós estávamos trabalhando, tá? Essas correntinhas. Pegar no meio e pegar já na laçadinha que fica atrás. Então, nós vamos pegar aqui e nessa laçadinha aqui, ó. Essa primeira, ela fica mais apertadinha, mas dá super certo. Então, vai ser aqui e aqui, certo? Já deixa o fio aqui pra você ir arrematando. Aí você vai pegar a altura e fecha. Então, essa primeira carreira, nós vamos trabalhar ela aqui no ponto baixo. Então, vai ser uma inteira aqui de baixo. Tá? Dessa forma aqui, ó. Nós vamos ir conduzindo e fazendo aqui ponto baixo. Certo? Dessa forma. E aí nós vamos seguir aqui até o final. Fiz aqui então até o último, ó. No último nós vamos dar uma largadinha nessa laçada, passar ela por baixo dessa primeira laçadinha que tá deitada, ó, de trás pra frente. Você vai pôr a agulha de trás pra frente e puxar o fio lá pra trás, tá? E aí diminui essa laçada, não vai deixar muito grande aqui não, tá? Ó, ajeita e aí ela vai ficar assim, uma laçadinha ali lá atrás, tá? Vou até diminuir um pouquinho mais aqui, certo? E aí fica dessa forma. Aqui nós vamos fazer uma carreira diferente, então. Nós vamos pegar aqui, ó, deixa essa laçada aqui. Nós vamos pegar no ponto de baixo, que nós acabamos de levar a laçada lá pra trás. Embaixo dessa laçadinha tem um ponto. Nós vamos colocar a agulha aqui, ponto baixo, centrado, ó. Vai subir ela aqui. Então, puxamos uma aqui, certo? Nós vamos no ponto do lado, centrado também, ó. Nós vamos colocar a agulha aqui e puxar uma outra laçada. Então, ficou duas, tá vendo? Aí, essa nós vamos colocar por baixo da primeira, passar por dentro dessa primeira. E agora aqui nós vamos pegar aquela laçadinha que foi lá pra trás, ó, e fechar o ponto baixo. E aí, nós vamos pro próximo. Então, o próximo nós vamos pegar nesse buraquinho, nesse ponto que nós já trabalhamos e no próximo, tá? Então, aqui, ó. No mesmo ponto anterior, nós vamos pegar, colocar a agulha, puxa a laçada e na próxima também sempre centrado, tá? E aí vai ficar 3. Essa passa por baixo dessa, laça e fecha. E aí vai ficando dessa forma aqui. Próximo, ó, nós vamos pegar de novo no último ponto, puxa, no próximo, puxa, ficou 3. Essa por baixo dessa, certo? Ajeita o fio, não deixa ele ficar torcido. E aí, passa aqui de novo por baixo dessa. E aí, vai ficando dessa forma. Então, não tem segredo, é só repetição e não pode pular nenhum. Então, ó, sempre o primeiro vai ser no ponto, no último ponto do anterior. O próximo aqui, ó, no ponto sozinho. Essa passa por dentro dessa e depois laça e fecha as duas que fica na agulha. Desse jeito aqui. Então, ó, ponto anterior, laçada, próxima, essa por dentro dessa e laça de novo e fecha as duas. E aí vai ficando desse jeito. Então, nós vamos repetir isso aqui até o final. Vamos lá, então. Chegamos aqui, ó, no final, vamos fazer esse fechamento juntas para vocês não se perderem, tá? Ó, então aqui, esse foi o último, certo? Então, aqui eu pego uma laçada, no próximo aqui, ó, no próximo ponto, outra laçada. Fiquei com 3, passei essa por essa e fecho aqui. Mas aqui, ó, não finalizou, porque se a gente for fechar aqui, vai ficar um espaço e aí vai começar a ficar uma cicatriz na tua peça. Então, nós precisamos fazer mais um ponto, tá? Por mais que aqui, ó, todos os pontos estão já feitos, mas lembrem-se, o primeiro vai com o próximo, né? O último ponto
feito com o próximo, o último com o próximo, enfim. E o fechamento a mesma coisa. Então aqui, ó, se nós fôssemos fechar, tá vendo o espaço que ficaria aqui, ó? E não é isso, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Pegar no último, ó, no último ponto que nós fizemos e aqui no primeiro ponto que nós fizemos. Vai puxar, ficar 3 laçadas, ó. Passa essa por baixo dessa, certo? Fecha e laça. Arruma aqui. E agora sim, ó. Agora, tá vendo? Que fica certinho. Aí você aqui dá uma largadinha aqui nessa laçada. Nessa primeira laçadinha aqui, ó, nesse primeiro ponto que tá deitado de trás pra frente, você coloca a agulha. Puxa essa laçada lá pra trás, certo? Ó, fica desse jeito. E tá vendo aqui como ficou perfeitinho o fechamento? Então é isso, tomem cuidado pra não esquecer de colocar esse último aqui, que é muito importante, tá? Então aqui, ó, vou diminuir um pouco essa laçada. Não precisa ficar essa coisa grandona, não, só uma laçadinha assim, ó, tá bom? Agora eu vou segurar ela aqui. E embaixo dessa laçada que eu levei lá pra trás, ó, nesse ponto aqui, nós vamos colocar a agulha bem no meio, ó. Vou puxar o fio, a altura, e aí pego aquela laçada lá de trás e fecho, tá? E aqui nessa próxima carreira nós vamos trabalhar ponto baixo. Então vai ser uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto trabalhado, tá? Dessa forma. Então, é só dar sequência aqui. Lembrando de sempre pegar no meio de cada pontinho aqui, ó, da carreira anterior, tá? Então, ó, nós vamos dando sequência até aqui o último de fechamento, certo? Então, vou fazer aqui e volto para mostrar o fechamento para vocês. Chegamos aqui no último, então, ó, no último pontinho, faço o ponto baixo normal, certo? Dou uma largadinha aqui na laçada. De novo, o fechamento sempre é o mesmo, tá? Ó, opa. Sempre aqui pela primeira correntinha deitada, puxa essa laçada lá pra trás, ajeita ela aqui, tá? Pra ficar assim, ó. E aí diminui um pouco, porque não tem necessidade dela ficar tão, assim, grandona lá atrás, ó, tá vendo? E agora a mesma coisa, certo? Então, nós vamos repetir aqui. Então, ó, vou pegar, sempre começo no ponto que eu levei a laçada lá pra trás, embaixo, ó, tá? Nesse ponto aqui, coloco a agulha bem no meio dela. E aí, puxo, opa, tá colocando aqui no lugar errado, ó. É bem no meio, tá? No meio do ponto, ó. Agora sim. Ó. Esse primeiro pode ser que fique mais apertadinho, porque é o fechamento de cada carreira, mas dá super certo. Então, ó, tá vendo que ele tá um pouco mais apertadinho, mas dá pra puxar assim, tá? Segura aquela laçada de trás que você não pode perder essa laçada. Então, aqui, ó, puxei a primeira, certo? Vou pro lado puxar a segunda, porque nós vamos fazer agora mais uma carreira aqui desse ponto trabalhado. Então, ó, faço assim, ok? Agora, antes de fechar, pego aquela laçada lá de trás e aí fecho aqui o ponto. Próxima, ó, sempre na anterior, ó, no ponto anterior, a altura e no próximo pontinho. Faço assim, laço e fecho. E assim nós vamos dando continuidade, tá? Então é isso. Fechamento é sempre o mesmo e nós vamos fazer essa sequência de uma carreira de ponto baixo, uma trabalhada, um baixo, um trabalhado, e assim nós vamos até fazer a altura desejada. Então, vou dar sequência aqui, porque é a mesma coisa. Se você ficou com dúvida, é só voltar e assistir, tá? E aí, eu volto aqui para mostrar para vocês as quantidades de carreira e tudo bem certinho a altura, enfim, para darmos continuidade aí na peça. Tô fazendo aqui a próxima carreira do ponto trabalhado e voltei para mostrar para vocês e também, né, pontuar aqui mais uma vez esse fechamento para vocês não esquecerem, porque senão vai ficar com cicatriz a tua peça. Pode ver aqui, ó, as carreiras anteriores estão todas certas. Se você for só até o último ponto onde você enxerga aqui que finalizou, vamos dizer,
ó, vai ficar espaçado, fica um buraco, tá? Até pra fazer o fechamento aqui, ó, tá distante o ponto, tá vendo? Então, quando você acha que finalizou, porque não tem mais pontos livres, né? Não tem nenhum ponto livre sem ali nenhum ponto, ainda tem mais um, tá? Então, sempre no fechamento aqui, ó, apenas para a carreira de ponto trabalhado, tá? O ponto baixo aqui é a mesma coisa, é comum. Então, aqui, ó, sempre para finalizar, nós vamos pegar no último ponto feito e no primeiro ponto feito, ó. E esse primeiro sempre ele é mais apertadinho, porque é o ponto fechamento, tá? Ó, e aí faz o ponto, e aí fecha, e agora assim, ó, como tá bem próximo, tá vendo? E aí agora é só fechar da mesma forma que eu já mostrei pra vocês aí, ó. E olha como já fica bem mais fácil e da forma correta que tem que ficar, sem nenhuma cicatriz, enfim. E aí agora aqui é só dar continuidade, que a próxima carreira é de ponto baixo. Diminui aqui essa laçadinha, né? Pega aqui, ó. E cuidado para não perder esse outro aqui, ó. Já coloca aqui, tá? E aí fecha. Lembrando que sempre os primeiros pontos de cada carreira são um pouquinho mais apertados, né? Porque é o fechamento, mas dá para fazer tranquilamente, ó. E aí os outros é só dar continuidade. Tá vendo? E aí fica um fechamento bonito, sem cicatriz, da forma que tem que ser feita, tá? Então, quis voltar para mostrar para vocês novamente aqui nessa carreira, para não ficar nenhuma dúvida, tá? E é isso. Agora é só dar continuidade. Pronto, meninas, fiz aqui na altura desejada, tá? Então, vamos lá. Vou passar primeiro a medida para vocês, que ficou, ó, ficou aqui 14 centímetros de altura, tá? Aproximadamente, lembrando que depende da tensão do ponto de cada um, vai alterar aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Não tem problema. E aqui eu fiz um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? 11 carreiras. E eu terminei com a de ponto baixo, tá? Porque, ó, vou até virar aqui na parte da frente. Eu gosto sempre de terminar do mesmo jeito que eu começo. Então, eu comecei aqui com a carreira de ponto baixo e eu termino com a carreira de ponto baixo. Mas aí fica ao critério de vocês, tá? E caso vocês queiram, pode fazer aí mais alto. Aqui eu quero fazer nessa altura, porque dá tanto para usar quanto como uma nécessaire, quanto uma mini bag, tá? Que cabe celular, que é muito importante, que vocês gostam bastante, certo? Então eu quis desse tamanho aqui, para ela ter essa versatilidade, mas caso você queira transformar ela apenas em uma bolsa, é só dar continuidade, tá bom? Então bora lá. Finalizei aqui então, ó. Aí eu vou cortar aqui, certo? Cortei aqui, tiro aqui todo ele pra fora, venho aqui, ó, pra fazer o fechamento invisível, tá? Que é aquele mesmo fechamento, ó, de sempre. Aí venho aqui por trás, sempre nas duas perninhas aqui do ponto, ó, as duas laçadinhas, e joga aqui pra trás. E aí ajeita pra ficar harmônico e todos do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Pra ficar desse jeito. E aí aqui é só pegarmos aqui, ó. Você pode pegar uma agulha mais fina, que fica mais fácil, pra você ir fazendo o arremate, tá? Você escondendo aqui esse fio pra ir arrematando ele, colar e cortar, certo? Então, vou levar ele até aqui pra essa carreira de baixo. E é isso aqui vocês façam antes de colocar o fechamento, que fica mais fácil, tá? Que fica mais fácil para fazer o fechamento depois e antes de fazer os arremates. Então, você vai conduzindo, você puxa aqui, bota um pinguinho de cola aqui dentro e corta. Eu vou fazer o meu depois, tá? Mas vocês podem fazer aí antes. Vou fazer depois para não enrolar muito na aula, porque o arremate aí é universal, né?
praticamente, certo? Então, bora lá. Aqui, então, agora eu vou fazer o meu fechamento com o zíper P, tá? Ele vem com essa proteção aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o zíper P. Mas, tranquilamente, você podia ali fazer outros tipos de fechamento. Eu peguei até um outro aqui pra dar como opção pra vocês, ó. O fecho lapela, que ficaria bem lindo também aqui. Tá vendo? Ficaria bem lindo. Mas eu quero colocar o zíper. Tenho gostado bastante de utilizar o zíper, tá? Então, vou fazer com o zíper. E pro zíper, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar aqui, ó, a quantidade, tá? Nós precisamos contar a quantidade de bolinha que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de um lado, automaticamente 13 do outro. Nós precisamos somar, vai dar 26 furinhos, certo? 26 furinhos. Agora, nós vamos precisar do quê? Marcadores. E aqui, peguei, então, 4 marcadores, tá? Nós vamos precisar de 4. E agora, para fazer a colocação aqui na nossa necessaire, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar quantos pontinhos tem aqui, tá? Eu vou costurar eles aqui, ó, através de ponto centrado. Então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto que eu vou contar, ó, 1, e contar o restante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, certo? 26, ó. 26 deu até aqui. Que foram as quantidades aqui, certo? E agora nós vamos contar quantos vão sobrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 8 pontos, então, tá? 8 pontos, tirando ali dos 26. O que nós vamos fazer, então, com essa marcação, né? Nós vamos pegar o que sobrou, que foram 8, e dividir por 2. Então, vai ficar 4 para um lado e 4 para o outro, tá? Que é a marcação aqui do nosso zíper. Então, você vai marcar ele aqui, ó. Amassa ele nesse momento, assim, ó, bem no meio, para você saber ficar o máximo de centralizado, né, o ponto, certo? Dá uma olhadinha por cima, para ele não ficar tortinho. E aí, nós vamos marcar, então, ó, 4 pontos nessa aqui e na outra. Então, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos marcar aqui. E aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Desse lado, a mesma coisa. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, marcamos 4 de cada lado. Ok? Que vocês vão entender agora aqui o motivo dessas marcações. Então, aqui, ó, você vai localizar onde é a parte da frente da tua bolsa e onde é a parte de trás, tá? Pra fazer a colocação. Porém, antes de fazer a colocação aqui, nós vamos colocar a etiqueta. Então, nós vamos colocar primeiro aqui a nossa etiqueta maravilhosa antes de fazer a colocação do zíper, tá? Porque fica mais fácil. Essa minha etiqueta lá da Quintela, ó, maravilhosa, tá? Bem linda. E aí, ela tem essas garrinhas que facilita muito, ó. Eu vou centralizar ela aqui e ver mais ou menos onde eu vou querer ela, tá? É bem tranquila de colocar, ó. Vendo? Bem fácil. E aí, sempre deixa aqui, ó, né, o espaço certinho entre um e outro, se você quiser até contar os pontos ou medir com a fita, tá? Não tem problema. Então, ó, aqui ela tá numa posição boa, tá? Então, vou colocar ela aqui. Aí eu vou virar a minha peça aqui, ó, certo? E vou localizar as perninhas, ó. 1, 2, essa daqui, a outra de baixo tá escondidinha aqui, mas é só a gente localizar ela aqui. Vou pegar aqui o alicate pra me ajudar. Que a outra aqui, ó, tá escondidinha aqui embaixo. Vendo?
Olha só. Então, aqui, ó, nós vamos começar com a perninha de baixo, dobrando primeiro e depois a de cima, tá? Tô usando aqui esse alicate, tá? Vou utilizá-lo, os dois aqui, certo? E aqui é bem simples, ó. Pego aqui bem no pezinho, tá? Ó, até dar uma aberturinha aqui maior. Pego aqui no pezinho, ó, e dobro, certo? E a perninha de cima, a mesma coisa, ó. Até ele fazer esse anelzinho aqui, ó, certo? E ficar fechadinho. Então, pego aqui, do mesmo jeito, fecho. E aqui também a mesma coisa, ó, fecho. Vendo? E aí fica assim. Aí, se você quiser, você pode vir aqui com outro, ó, e dar uma apertadinha pra fechar mais. Enfim, tá? Ó. E aí fica dessa forma. Bem preso, bem seguro e super lindo, né? Olha só. Bem maravilhoso. Agora, para colocar o nosso zíper aqui, ó, bem lindo, tá? Você vai localizar a parte da frente da tua peça e vai posicionar aqui, ó, o fecho, tá? E você abre ele. Certo? Então, nós vamos posicionar ele dessa forma aqui. Porém, aqui, ó, nós vamos começar entre as marcações, tá? Então, entre as marcações, pego aqui o meu fio, pego aqui a agulha, deixo aqui uns 10 centímetros a 15. Entre a marcação aqui, ó, vou pegar, tá? Aqui um antes da marcação. Reparem que eu estou pegando no meio do ponto, ó. Como se eu fosse fazer um ponto centrado, tá? Ó. Mas nós vamos fazer correntinhas. Lembrem, ó, de aqui deixar esse fio, certo? Então, peguei aqui um antes do marcador. Nós vamos contornar aqui tudo no ponto baixo, baixíssimo, tá? No baixíssimo. Ó, vou tirar esse aqui, porque eu já sei que a marcação tá nele. E aí, pego e faço meu primeiro ponto baixo. Fiz. O próximo, que seria o depois da marcação, ó, já coloco aqui, já pego o meu zíper, encaixo ele aqui, ó, certo? E deixo esse fio aqui por dentro, ó. E aí já pego ele à altura e fecho. E a partir daqui, nós vamos costurando o zíper. Não apertem, sempre deem altura para a bolsa não ficar torta e não fechar, tá? Então, nós vamos dando sequência aqui, ó, até o último dessa forma. Sempre pegando na bolsa e no zíper até o marcador, tá? Até um antes do marcador aqui que nós deixamos marcado, tá? E aí, é bem tranquilo, ó. Certo? E aí vai ficando dessa forma aqui, ó. E nós vamos fazer aqui até esse. Chegamos aqui, então, no último, ó, antes do marcador, que só tem mais um do zíper aqui, tá vendo? E aí, tá certinho. Ó, então, pego e faço. Aí, aqui, esse do marcador já posso tirar e dou continuidade. Nesses dentro do marcador, nós vamos fazer apenas na bolsa, tá? Nessa parte aqui não tem o zíper, então, ó. Segue assim até o próximo marcador. Então, aqui não tem o zíper, aqui é a parte que é só a bolsa, ó. Certo? Chegamos aqui, então, no marcador. Vou tirar ele aqui. E a partir do próximo, já posso pegar o meu zíper aqui, ó, colocar atrás do ponto, porque já vai começar a costura do outro lado do zíper, tá? E aí, nós continuamos, ó. Pega no zíper, puxa todo no baixíssimo, tá? Sempre aqui no meio do ponto, zíper e fecha, ó. No meio do ponto, no zíper e fecha. E assim nós vamos continuar até o último buraquinho
ali um antes do marcador, tá? Chegamos aqui, então, ó, um antes do marcador, tá vendo? Ó, no ponto antes do marcador, que sempre é o último aqui da costura do zíper. Então, nós puxamos ele, e aí agora já pode tirar o marcador e continuar aqui, tá? Mais um ponto. Então, aqui no próximo ponto é só a bolsa, não tem mais zíper. E nesse último aqui, ó, em vez de nós pegarmos esse fio aqui, nós vamos pegar aquele que nós deixamos inicial, ó, esse aqui, puxa pra frente, põe dentro aqui do ponto e faz aqui aquele fechamento, ó. Passa por dentro do primeiro, leva ele pra trás, ajeita e agora por dentro desse daqui, ó. Ó, tá vendo? Opa, ó. Agora sim tá certinho, ó. Aqui por dentro, levo esse fio lá pra trás, pra fazer o fechamento. Ajeito aqui e pronto. Ó, fizemos o fechamento aqui, tá? E aí ficou dessa forma. Aqui esse fio eu já posso cortar. Então, cortei aqui, levo aqui pra dentro, ó. E aí é só fazer os arremates desses fios aqui, certo? E a nossa bolsa ou nécessaire está prontíssima. Olha só. Que maravilhosa que ela ficou. Incrível demais, né? Lindíssima. E aí, aqui, caso você queira transformar essa necessaire em bolsa, vou mostrar pra vocês, claro, como dá pra fazer. Então, aqui, ó, eu vou transformar a necessaire em uma mini bag. Peguei aqui, ó, a alça que eu escolhi foi a alça Ju, tá? Mas vocês podem escolher a alça que vocês quiserem, dá pra fazer com qualquer alça. Ó, essa alça Ju, da Casa de Palha. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir a bolsa, vou colocar essas partezinhas aqui do zíper pra dentro, ó. Essa parte eu vou fechar um pouquinho mais e colocar ela aqui pra dentro. Puxo isso aqui pra dentro, ó, pra ficar visível esse espaço, tá? Isso daqui é só tirar, vou tirar aqui com vocês, ó, que é uma proteção, tá? Do zíper. E aí, aqui, ó, pego a minha argola e encaixo aqui, tá? Ó, encaixo aqui, bonitinho, de um lado, arrumo, ajeito, ó. E aqui do outro lado, sempre na mesma posição, tá? Também. Então, ó, venho aqui, encaixo aqui desse lado também. Deixa eu ver. Mais pra ponta um pouquinho. Certo? Ó. Aí centralizo, vejo se tá certinho aqui os dois lados, ok? E aqui agora é só fechar. E a nossa necessaire se transformou aqui numa bolsa, que tá até pra fazer de mão também, ó. No caso de vocês pegarem uma alça de mão. Tem uma igual essa, só que é de mão, que é a alça Pri. E olha só, fica linda também, tá vendo? Bem chique, bem elegante, né? Vou distanciar um pouquinho aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar. E olha só como ficou perfeita demais a nossa bolsa, aqui com a alça maior, ó. Lindíssima, super chique. Vou esticar aqui para vocês conseguirem visualizar, ó. Tá vendo? Que linda que ela ficou, chiquérrima. E é uma peça mega versátil, né? Porque pode ser uma necessaire, pode ser transformada numa mini bolsa, numa mini bag, ó.
que falta só fazer os arremates, né? Mas cabe o celular. E assim, lindíssima, uma ótima peça, né? Agora pro final do ano ou para qualquer data e ocasião, né? Uma peça assim muito coringa, chique, elegante e sofisticada. E aí, se você quiser, como eu falei para vocês, colocar aqui, ó, como alça de mão, também dá, que fica lindíssima, né? E assim, eu amei o resultado. Ficou incrível. Como eu comentei com vocês, daria pra colocar outro tipo de fechamento. Por exemplo, daria pra colocar aqui, em vez do zíper, esse fecho lapela também, que ficaria bem lindo, ó. Bem lindo mesmo. Daria pra colocar outros tipos de aba também, enfim. Então, é uma peça mega versátil que dá pra você fazer várias versões. E olha só, eu amei essa trama, a combinação de ponto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês reproduzam, né? Quando vocês reproduzirem, na verdade, a peça de vocês, me marquem lá no Instagram. Eu amo ver o trabalho de vocês, compartilhar, comentar, certo? Não esqueça de seguir o perfil lá no Instagram, que é @live.bagsstore. E a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!